simplesmente adorar outros ídolos, adorar deuses pagãos, deusas do Egito. E Deus então ficou sem falar com esse povo. Deus ficou simplesmente sem agora falar, sem comunicar com o povo. E a Bíblia vai nos contar que então Deus vê o sofrimento do povo que estava tamanho, e Deus permitiu que um casal ali simplesmente tivesse relação sexual e simplesmente viesse ter um filho varão. Mas a Bíblia nos diz que havia decretado ali uma lei no Egito que ninguém deveria ter filho, homem. As pessoas deveriam simplesmente ter filha só mulher. Não poderia ter filho homem, porque senão o faraó iria matar todos os homens que nascessem. Mas a Bíblia nos diz que Deus havia dito simplesmente que era para eles colocar o óleo do cordeiro, ungir as suas portas. Ou seja, sacrificasse o animal e passasse o sangue sobre as portas. Porque o espírito da morte, naquele tempo, iria vir, mas não iria entrar sobre a vida dos judeus. E Deus então falou dessa forma. E Deus viu e Deus planejou. A mãe de Moisés simplesmente veio àquela situação e sabia que o seu filho iria ser morto. Ela então faz uma cesta de junco e o coloca à beira do rio. E simplesmente a filha de Faraó estava tomando banho quando ela ouve choro de criança. Essa criança é levada então para o Egito, tratada no Egito. Ele se torna então um príncipe do Egito, ele se torna alguém importante do Egito. Mas um dia Deus causa uma situação. A minha vida e a sua vida também, irmão, é feita de situações causadas por Deus. Verdade. Por nós. A Bíblia nos diz que Deus causou uma situação. Não que Moisés queria matar o soldado do Egito. Não. Moisés não queria ser assassino. Mas Deus causou uma situação para Moisés assassinar o soldado do Egito. Para quê? Para que Moisés fosse para o deserto. Tem muitas pessoas que detestam ouvir falar de deserto. Tem muitas pessoas que detestam viver no deserto. Tem outras pessoas que não conseguem nem ao menos passar no primeiro deserto. E eles já querem simplesmente morrer. Mas a Bíblia nos diz que Moisés enterrou aquele soldado dentro de uma areia. E simplesmente outros soldados viram Moisés cometendo tal ato e disseram para o faraó. Mas Moisés fugiu para o deserto. Chegando no deserto, Moisés começa a sofrer consequências do deserto. Moisés começa a passar por dificuldades sobre o deserto. E Moisés começa então a não entender porque ele estava passando por aquilo. Ele chega até um poço, onde estava a mulher simplesmente ali, pegando água para dar para os animais. Mas os salteadores também estavam ali. Moisés havia recebido um brasão, e esse brasão representava que ele era e fazia parte do povo egito. E simplesmente ele tinha poder para poder ordenar, como se ele fosse um policial, um soldado. E então aquela mulher tira ali a água, e aquela mulher se torna a esposa de Moisés. Moisés no deserto, ele começa a aprender que no deserto não é do jeito dele, mas do jeito de Deus. Se nós, irmão, ouvíssemos mais Deus e parássemos de sermos mais humanos, as coisas andariam muito para a minha vida e para a sua vida. Mas o grande problema é que nós não estamos acostumados de fazer o que Deus ele quer. Estamos acostumados a fazer o que nós sonhamos, o que nós queremos. E o que nós queremos e o que nós sonhamos, às vezes não andamos para frente. Às vezes nós sofremos muito, choramos muito, passamos madrugadas, e a resposta de Deus continua amarrada. E por quê? Porque estamos nos tornando muito humanos. Precisamos sermos um pouquinho mais espiritual e entender a palavra de Cristo Jesus. Tem pregadores intelectuais bonitos que falam que tem tudo, irmão, mas não tem preparação pelo deserto,
pregar a palavra de Deus com carrão, com dinheiro na conta, terno bonito, lugar espaçoso, é gostoso, é bonito demais. Mas o difícil é você simplesmente guiar um povo no deserto e ensinar eles que não é simplesmente de gordura da lã que eles deverão se alegrar, mas simplesmente é nesse deserto que eles deverão aprender a exaltar e clamar o nome do Deus de Israel. Nós queremos ser bons, mas não somos, porque bom e perfeito é só o nosso Deus. Não adianta nós queremos anular pessoas para nos ajudar, porque as pessoas nos ajudam e lá na frente saem falando, defamando eu e você. Mas é fácil eu e você buscar a ajuda somente do Deus de Israel. Amém. Porque, irmão, quando você é dependente de Deus de Israel, Ele vai dar um jeito para poder chegar a alguma coisa até a sua vida. E eu falo com clareza e com certeza, porque foi através de Moisés que Deus havia prometido o povo sair da terra, sair do Egito e entrar em uma nova terra chamada Canaã. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que Moisés então chega de Jetro. Jetro é um pastor de ovelhas, e Jetro começa a falar para Moisés como ele deveria portar na frente das coisas de Deus. Deus então havia dito para Moisés para ele ir para um lugar chamado um monte, e Moisés vai e chega lá. Deus disse para Moisés que era necessário ele simplesmente ir lá tirar o povo que estava preso no Egito. As pessoas, irmão, pregam e contam história maravilhosa, e se você ler, você também vai se emocionar, mas você não vai conseguir enxergar o sofrimento que foi de Moisés. A parte importante que eu e você precisamos aprender sobre a Bíblia Sagrada é conseguirmos enxergar o sofrimento dos profetas, dos homens, das mulheres de Deus que tiveram. Não nós só enxergarmos o que Deus fez. Por quê, irmão? Se enxergarmos só o que Deus fez, nós não vamos ter história com o nosso Pai Celestial. Mas se nós conseguirmos enxergarmos o que eles passaram, vamos conseguir ter respaldo para nós também passarmos pela mesma situação. O deserto de Moisés era diferente do meu e do seu deserto hoje. O deserto de Moisés era ele ter que atravessar aquele lugar onde que só tinha areia e um sol escaldante. E à noite fazia muito frio. Faz muito frio até hoje. Verdade. Moisés teve que passar por esse deserto. E quando ele chega com a sua esposa até aquele lugar, ali no Egito, ele começa a dizer para o povo do Egito que ele veio para libertar aquele povo, e que ele era escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Mas o povo não acreditou em Moisés. Como tem pessoas que não têm acreditado que eu, que você, que nós somos servos de Deus. Por quê? Servos de Deus que está continuando sofrendo do mesmo jeito. Servos de Deus que a situação nunca muda. Não. As pessoas querem ver Deus agir na nossa vida e nós crescermos. Como um rapaz parou eu na rua e disse: não, se você serve a Deus, você tem que ter o melhor nessa terra. Você tem que usufruir. Está vendo você de motoque? Você tem que ter um carrão. E eu disse para ele: mas a minha fé não é para isso. E ele disse para mim: mas como assim? O que você prega? O que você entende de Deus? E eu respondi: eu entendo que eu tenho que viver na terra, levar a sua palavra, ir até os confins, maconheiros, ir em cadeias, ir em hospitais, ajudar idosos, para mim poder ter a minha salvação. Por quê? Porque tudo que eu tiver nessa terra ficará aqui. O corpo vai para uma sepultura e a alma vai para um lugar. Verdade. Aí ele olhou para mim e disse: só vejo você com essa tese sua. Porque todas as igrejas pregam que vai ser bem sucedido, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquilo outro. Só você de Carlos Chagas que prega desse jeito. E eu disse para ele: não só eu,
Só Jesus pregava diferente em Israel. Só Moisés e os profetas antepassados pregavam diferente sobre Israel. Mas por que pregavam diferente? Porque o coração não está voltado nas coisas desse mundo. Por quê, irmão? Porque foi Deus que havia prometido que iria levar o povo para um lugar onde manava leite e mel. Foi Deus que havia escolhido. E Moisés não queria. Moisés disse para Deus: eu não quero porque eu não sei, Deus, guiar ninguém. Eu não quero, Deus, porque eu não tenho conhecimento. Eu não quero, Deus, porque eu não sei lidar. Eu sou duro de palavras, Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou difícil. Eu falo duro com as pessoas. E Deus disse para ele: não se preocupeis com isso, que eu colocarei outra pessoa para andar contigo. Aleluia. Já que você é duro de palavras, vou colocar alguém bem calminho, seu irmão Arão. E a Bíblia nos diz que então Moisés começa a falar com o faraó para soltar o povo. Mas o faraó continuava com o povo preso. Até que chegou um dia que a água virou sangue, o faraó levantou com rãs em cima dele, virou uma situação difícil naquele lugar. Os magos que estavam com o faraó diziam simplesmente que eles iriam dar um jeito, mas nunca dava jeito, porque vinha de Deus, os sinais vinham de Deus. E se Deus, irmão, tem algo para fazer na minha vida e na sua vida, ninguém consegue roubar aquilo que Deus preparou para mim e para você. Glória a Deus. Ninguém Aleluia. vai conseguir, irmão. Passe o Aleluia. tempo que passar. Se Glória é a você Deus. que tem que receber, você receberá. Oh, louvado seja Deus. Por quê? Porque o que Deus te prometeu e me prometeu tem que se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Aí tem muitos que pegam as promessas de Deus como coisas terrenas. Mas se Ele te prometeu algo terreno, dai glória a Deus, porque Ele vai realizar. Se Ele te prometeu algo espiritual, também dai glória, porque vai realizar. Aleluia. Mas nós temos que ter certeza se é Deus ou se é imitação do diabo para tentar nos confundir. A Bíblia nos diz que Moisés começou a ter problema com aquele povo. Aquele povo começou agora simplesmente a dizer para Moisés que Moisés não era servo de Deus, coisa nenhuma. E então Moisés levanta os olhos para o alto e ele começa a clamar a Deus e dizer: tu és o meu socorro, Deus. Tu és aquele que formou os céus e a terra. Me responde, Deus. A pior aflição de Moisés é quando ele tira o povo do Egito, que o povo está andando, e o povo pergunta para ele: para onde nós vamos? E Moisés diz: para o deserto. Quando Moisés diz para o deserto, o povo agora se revolta e diz: como que nós vamos sobreviver no deserto? Está ficando doido, Moisés. E Moisés diz para eles: porque Deus, Yahvé, irá entrar com providência. Eu já passei pelo deserto 4 vezes e sei como que é o deserto. E só eu conseguirei levar vocês até o outro lado do deserto. Por que Moisés conseguiu? Porque Moisés já tinha ouvido a voz de Deus, já tinha andado por esse deserto. E eu aprendo que no deserto, eu e você, nós não morremos. Ao contrário, no deserto eu e você somos lapidados por Deus. Eu e você no deserto somos cheios do Espírito Santo. Eu e você no deserto somos transformados para podermos brilharmos cada vez mais em meio às trevas. Por quê, irmão? Se a sua vida estiver tudo bem, se estiver tudo indo bem, não é que você é abençoado por Deus. Se não estiver acontecendo, não é porque você está agradando a Deus. Tem algo errado na sua vida. Por quê, irmão? Porque todos que servem a Deus é cheio de luta. Todos que servem a Deus passa por dificuldade, passa por doença, passa por tantas coisas, irmão, difícil de suportar. Mas por que Deus provando? Porque se Deus deixar eu e você nós soltos, daí a pouco nós não tem tempo nem mais nem para ir para o céu.
Porque vamos cuidar só dos nossos interesses, isso, aquilo outro, estou crescendo, e esquecemos de Deus. Mas quando a correia de Deus começa a apertar a catraca, o primeiro passo que nós fazemos, preciso orar. É verdade. Preciso buscar mais de Deus para Deus responder a minha oração. Verdade. Deus, onde tu está, Deus? Deus, fala comigo, Deus. Porque o momento é o deserto que nós estamos passando. É verdade. E é nesse deserto que estamos passando que Deus está nos lapidando. Porque se tiver tudo bem, nós vamos estar aí só dormindo, curtindo. Não vamos estar vendo nada. O mundo está caindo uma banda lá, nós está tranquilo. Porque não chegou o mal na nossa vida. Ou o mal já chegou e nós não conseguimos ver o mal. Por quê? Porque está tudo bem. Está tudo tranquilo. Como eu disse ontem lá no hospital, por que a gente tem que ficar lá fora esperando tantas horas? Porque o problema não é com os médicos, porque eles têm posse, eles têm dinheiro, eles têm riqueza, são reconhecidos. E eu e você, somos quem? Somos pessoas simples, pessoas que não têm nada. É o linguajar deles. Mas eu e você somos descendentes dos hebreus. Glória a Deus. Eu e você somos descendentes dos hebreus que foram eleitos em serem salvos. Louvado seja Deus. Aí entra a parte que Jesus disse, prefiro um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Verdade. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu no coração do rico que ele não tem preocupação, não tem amor, compaixão ao próximo. Verdade. E Jesus respondeu. Aí tem pessoas que acham assim, então quer dizer que todo rico vai para o inferno. Se ele não tiver amor, se ele não tiver compaixão, se ele não tiver olhar para o próximo, ele vai para o lago de fogo. Não tem outra dúvida. Por quê, irmão? Jesus disse dessa forma. Para que aqueles que estavam com ele, que tinham pessoas ricas, não olhassem como um jovem rico, mas simplesmente tivesse amor próprio no coração para ajudar umas às outras. Verdade. Tudo o que você fizer nessa terra vai voltar para você. Todas as coisas boas que você fizer vai vir para você. Só que quando você ajuda alguém aqui, talvez não é essa mesma pessoa que vai te ajudar, mas é uma outra pessoa que você não viu, que você não conhece, que vai estender a mão para poder te ajudar, que vai estar ali perto para poder te servir. Verdade. Mas você nunca viu essa pessoa, mas você já ajudou alguém lá atrás. Verdade. Muitos anos atrás. Você já fez alguma coisa para alguém. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Moisés, levando aquele povo ali naquele lugar, chega um momento que o povo para e começa a dizer para Moisés: Moisés, você nos trouxe até aqui no Mar Morto, no Mar Vermelho, e agora, Moisés, vem atrás Faraó com soldados, e você vai deixar nós morrer, Moisés. E Moisés disse: não, o Deus de Israel vai nos ajudar, nós vamos passar por esse lugar. E aí o cara disse: mas como nós vamos passar se tem um rio aí? Como que nós vamos passar se esse mar está aí na frente? Novamente Moisés cita o drama e o desespero de Moisés. Uma multidão reclamando Moisés e um Deus em silêncio como Moisés. E agora? E um povo vindo para poder levar eles cativos de novo. A dificuldade de Moisés é a mesma dificuldade que eu e você nós temos às vezes. Verdade. É a mesma luta que eu e você às vezes somos travados no invisível contra o adversário. Lutas essas que eu e você verdadeiramente vencemos com Deus na frente. O silêncio de Deus com Moisés foi para ver onde estava a fé de Moisés. Mas Moisés teve mais perseverança e ribava sua mão para cima e clamava a Deus. E Deus em silêncio. Mas pela 7ª vez Deus ouviu. E Deus disse para Moisés para ele bater o cajado na água. E o mar se abriu. Moisés está depressivo.
Moisés está terrivelmente doente. E a sua alma, por que, irmão? A alma de Moisés se encontrava doente. Porque Moisés estava passando por uma opressão do povo. E ele falava o que Deus mandava, mas o povo não ouvia, era só ele que falava. Deus só usava ele, não usava os outros, não usava Arão. A Bíblia nos diz que a nossa rebeldia faz com que a ira de Deus venha até a nossa vida. E o povo judeu, hebreu, que se encontrava preso, após atravessar o Mar Vermelho, Deus disse para Moisés subir ao monte para poder dar para ele os 10 mandamentos. E a Bíblia nos conta que Moisés, agora quando ele sobe, e ele deixa Arão lá embaixo, o que Arão faz? Arão não aguenta a opressão do povo. E Arão diz que vai fazer um bezerro de ouro para o povo poder adorar. Que Moisés supostamente havia falecido. Mas antes disso, Moisés disse para Arão e para todo o povo: vocês juram servir a Deus de verdade? Vocês juram? Todos juraram. Todos concordaram de aceitar, de andar com Deus, de andar em retidão. Mas a primeira oportunidade o povo faz o quê? O povo simplesmente faz um bezerro para poder adorar. Em meio à dificuldade de tantas pessoas nesse mundo, elas procuram a igreja. E quando o problema não é selecionado, elas procuram bezerros de ouro para poder ver a sua vida. Bezerros feiticeiros, macumbeiros, fazem idolatria, fazem feitiçaria. Para quê? Para que o seu desejo venha se realizar. E Deus não se agrada disso. Quantas pessoas que estão na casa de Deus, mas simplesmente Deus não respondeu a oração? Pois eu vou lá na titia na Bahia, eu vou pagar e ela vai contar porque eu estou passando por essa situação. E ela vai fazer um trabalho que eu vou melhorar de vida. É assim. As pessoas com o espírito de Arão são dessa forma. Elas não contentam viver na opressão do mundo, do diabo e das pessoas e de si. O meu emocional e o seu emocional devem estar firmado na nossa fé em Cristo Jesus. Como a doutora disse para mim um dia, é porque você está muito ansioso, problema de ansiedade. E eu disse para ela: não, mas quando você fala que você vai viajar, o que você faz? Você dorme tranquilo? Já fica acordado. Amanhã já está acordado. Se for daqui 3 dias, as malas estão tudo prontas. Para quê? Ela perguntou: então o senhor é ansioso. E eu disse para ela: não, irmã, é porque quando chegar no dia já está pronto. Porque se eu ficar no dia eu for arrumar, não dá, eu esqueço as coisas. Então eu tenho que ser rápido. Se eu vou viajar daqui sexta-feira, hoje, já começo hoje a fazer minhas malas. Ela teve que ir. Eu disse para ela: irmã, a Bíblia diz que a ansiedade é quando nós estamos à loucura de fazer tal loucura para saciar o nosso desejo. A ansiedade. E Jesus disse: lançai sobre ele todas as nossas ansiedades. Sim, e quando Jesus fala lançai sobre ele todas as nossas ansiedades, qual é o sentido que Jesus estava querendo dizer para o povo? Que o povo deveria não se preocupar com tantas coisas desse mundo. Ele diz: porque vós estáis ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir e com o que há, onde há de dormir. Porque vós estáis tão agitados e ansiosos. Quando você vê alguém desempregado, essa pessoa ela fica agitada. Ela vai num canto, vai em outro, vai em outro procurando. Ela fica agitada. Porque ela está ansiosa. Mas, irmão, então tem que ficar de braço cruzado? Não. O que se deve fazer então? Deus, tu está vendo, Deus, a minha luta, tu está vendo a minha fadiga.
Deus, eu não estou ansioso, mas preciso que tu me ajudes. Estou indo eu agora. E se for a sua vontade, Deus, eu creio que tu vai me ajudar nessa batalha. E não ficar tão ansioso. Por quê? Porque a ansiedade mata. Verdade. Mas eu e você precisamos ficarmos calmos. Verdade. A Bíblia nos diz que Jesus estava dizendo para o povo dessa forma. Só que hoje, na nossa sociedade, século 21, você acha que o povo, eles querem simplesmente ouvir? Você acha que um pastor que ganha o seu salário,